Quero trazer uma palavra que ela vai servir para o ambiente hoje, no caso, a unção dos obreiros, e para todos nós que fazemos parte da igreja do Senhor Jesus. Hoje nós tivemos aqui a oportunidade de algumas pessoas descerem as águas. No final eu vou apresentá-los como os novos membros da família de Deus. Marcos 3:13. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis. Jesus chamou aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviassem a pregar. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviassem a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Só fé. Senhor e Pai, em nome de Jesus, Deus, te dou graça, te louvo pela tua palavra nessa noite. Deus, que tu venha nos trazer, Senhor, um avivamento nessa palavra, tu venha nos despertar, tu venha nos edificar, tu venha nos consolar, e a glória seja dada a ti, em o nome de Jesus. Amados, nós estamos diante de um versículo, de um texto onde Jesus, ele escolheu 12 apóstolos, 12 discípulos que designou apóstolos. A palavra apóstolo fala de enviado, e discípulo fala de aprendiz. Então Jesus primeiro chamou os discípulos, ou seja, ensinou, e depois o enviou. Eu quero dar um tema nessa palavra hoje: seja um escolhido enviado. Seja um escolhido enviado. Você vê que no versículo 14 a Bíblia diz que Jesus escolheu 12, e no finalzinho do versículo ele termina dizendo: enviou a pregar. Então Jesus escolheu e enviou. E isso precisa de nós, como cristão, como igreja, ser isso: escolhido e enviado. Você é um escolhido que agora está sendo preparado para ser enviado. Enviado a pregar as boas novas, enviado a expulsar os demônios, enviado a curar os enfermos, enviados a anunciar o reino de Deus. Mas nós vamos aqui diante de um texto, mas aqui foi o início da escolha, e isso foi progredindo até que chegou um ponto que Jesus ele vai aos céus, e depois ele dá autoridade para os discípulos ficar em Jerusalém, para que ali fosse cheio do Espírito Santo, para que assim pudesse cumprir essa missão que qual foi dada pelo próprio Jesus. Mas para que eu seja um escolhido enviado, eu poderia começar também fazendo uma pergunta: você é escolhido ou você é escolhido e enviado? Às vezes nós temos que entender em qual nível nós estamos, de escolhido e de enviado, ou só de escolhido. E você vai entender que para nós sermos um escolhido e enviado, os obreiros nessa noite, aqueles que temos chamado ministerial, aqueles que ainda nem pensam que temos chamado, mas Deus já escolheu desde o ventre da mãe para fazer a obra dele. Porque fazer a obra dele, querido, não é só estar aqui em cima. Fazer a obra dele é onde Deus quer que faça, qualquer que seja a área, a situação. Você pode ser um escolhido enviado. E para nós sermos um escolhido enviado, sendo escolhido enviado, nós devemos ser um campo com sementes. Nós devemos ser um campo com sementes. Esse campo fala de nós, nosso coração. Se você quer ser um escolhido que vai ser enviado, você precisa ser um campo cheio de sementes. Para que essa semente? Para que essa árvore você possa dar frutos. Nós precisamos ter essa semente. Veja Marcos 4, nós vamos estudar aqui nos evangelhos, bem pertinho de Marcos aqui. Jesus ele faz uma escolha, agora ele vai plantar as sementes. Marcos 4, versículo 20. Você precisa ser um escolhido e enviado. E para eu ser um escolhido e enviado, eu preciso ser um campo com sementes permanentes, para que assim também eu seja uma árvore com frutos permanentes. Sementes fala da palavra de Deus. Marcos 4:20. Outras
como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por ano. Veja, ele está dando aqui uma parábola de vários tipos de pessoas que ouvem a palavra, mas eu frisei só no versículo 20, por conta do tempo. Ele está dizendo que aquelas pessoas que recebem a palavra, ouvem a palavra e aceitam, essas vão colher, essas vão produzir frutos, 30, 60 e 100 por ano. Ou seja, eu preciso ser um campo, ou seja, eu preciso ter uma vida que receba a palavra, aceite a palavra, para que eu tenha fruto permanente. Quando ele diz 30, 60 e 100, está dizendo, não para de frutificar. Veja aqui no Marcos 4, versículo 30. Marcos 4, 30. Novamente ele disse: com que comparemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda. Grão fala de semente, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantada, ela é a menor semente, mas no entanto, uma vez plantada, cresce e torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar a sua sombra. Ele mais uma vez vai trazer uma parábola, trazendo como se comparar o reino de Deus. Ele vai se comparar, é como um grão de mostarda, é como uma semente que uma vez plantada, ele começa do nada. O grão de mostarda é uma das sementes menores que existe. Ele diz, é como se começasse do nada, mas uma vez plantada, ou seja, uma vez a palavra semeada em seu coração, edificada em seu coração, você aceitando ela vai crescer, e vai chegar um momento que, como ele está dizendo assim, ele vai virar dizendo, cresce, se torna maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves falam das vidas. Quando você recebe a palavra, quando você aceita a palavra, você crê na palavra, você se alimenta da palavra, vai gerar em você frutos que muitas vidas virão sobre você e habitarão sobre a sua sombra. Porque se habitar na sombra, não é só por conta da sombra, é porque tem alimento para você, para quem vem se alimentar. Então, se você é um enviado escolhido, você é um campo com sementes permanentes, ou seja, com a palavra permanente no seu coração, para que você também seja uma árvore com frutos permanentes. Tem uma vida, o que é isso? Tem uma vida alicerçada na vontade de Deus. Ter semente permanente no meu coração, que esse campo que eu estou falando, nós temos uma vida alicerçada na vontade de Deus. Temos uma vida alicerçada na palavra de Deus. Vamos ver aqui em Marcos 3. Versículo 33. Quem é a minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele, Jesus. Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. É como ele disse, aqui estão minha família. Diz, quem faz a vontade de Deus? Este é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, tem que ser um campo que a semente permanece, para que seja uma árvore com fruto permanente. É alguém alicerçado na palavra de Deus, ou seja, é alguém que está fazendo a vontade de Deus. Ou seja, são pessoas que passam a ter frutos. E o que é esse fruto? Ou seja, as pessoas vão começar a ver em nós que somos parte da família de Deus. Ele diz, aquele quem é a minha família? Porque chegaram lá, Jesus, sua mãe está aí, seus irmãos estão aí. Aí ele faz uma pergunta, mas quem é os meus irmãos? Meus irmãos é a quem faz a vontade, aí vai dizer no versículo 35, quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ele está dizendo assim, quem anda na minha palavra, esses são íntimos meus. Quem anda na minha palavra, quem me obedece, esses são íntimos, esses me conhecem, esses eu conheço, esses faz parte do meu convívio, da minha comunhão. Então viver na vontade de Deus é preciso para que nós possamos permanecer dando frutos.
frutos. Esse fruto passa a ser as pessoas olhar para nós e começar a ver em nós um coração voltado para Ele, um coração de servo de Deus, onde agora a família dele tem um pai chamado o Senhor, espiritualmente falando. E o que está precisando, querido, nos nossos últimos dias, o que está precisando dos obreiros, das pessoas que estão sendo chamadas para serem enviadas, o que está precisando é de pessoas não cheias de estratégias e habilidades. Cheias de estratégia e habilidades, nós estamos cheios das igrejas. Deus não está chamando pessoas simplesmente com estratégia e habilidade. Deus está chamando pessoas que sim, que permaneçam com o coração cheio de sementes, com o coração voltado para a palavra. Pessoas que permaneçam com Jesus sendo o Senhor de tudo. Pessoas essa, querido, porque não adianta você querer frutificar sem o seu coração haver semente. Não adianta eu querer frutificar no reino de Deus se no meu coração não tem a palavra de Deus, se no meu coração não é guiado pela palavra de Deus. O problema é que muita gente quer frutificar, muita gente cria normas, cria estratégias, habilidades para frutificar, mas esse fruto é um fruto que cai, porque ele não permanece, é um fruto que não é irrigado pela palavra, ele não é irrigado pela fonte da vida, que é Jesus, e ele acaba caindo. O que vai manter você vivo, frutificando no reino de Deus e as pessoas dando glória ao Pai, é a semente chamada Jesus de Nazaré, é a semente chamada Espírito Santo, é a semente chamada palavra revelada sobre você, todos os dias fazendo isso, progredir, até que um ponto você começa a florescer, a sua vida começa a mudar, frutos começam a nascer, e o nome do Pai começa a ser glorificado, porque vem até você pessoas famintas de coisas espirituais, pessoas famintas do Pai, pessoas famintas de Jesus, e você tem lá frutos, não produzido por você, mas produzido pela palavra, a semente chamada Jesus. Então, querido, sem ter Jesus como prioridade de intimidade para mim, sem ter Jesus como prioridade da minha vida, não vai haver frutos, não vai haver manifestação de Jesus. Ou seja, quando não há uma entrega de inteiro, querido, quando eu não me entrego por inteiro ao envio de Jesus, eu serei um ramo seco. Quando eu não me entrego, eu sou o escolhido, mas eu não quero ser enviado. Quando eu estou falando de enviado, não é você ser agora enviado lá para a Amazônia, ser enviado lá para os Estados Unidos. Enviado é você fazer a obra daquilo que Deus quer que se faça. Você foi escolhido, agora você precisa de saber que você também foi escolhido e agora foi enviado para pregar, expulsar demônio, curar os enfermos, levar as pessoas para o reino de Deus. Mas quando nós nos entregar por inteiro a esse envio, nós vamos começar a ser um ramo seco. E pior, esse ramo seco que vai ser cortado do ministério de Jesus. Vamos ver aqui Marcos capítulo 4, versículo 24. Tem muita gente sendo cortada do ministério. Eu não estou falando cortado da salvação, cortado do ministério de Jesus. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Continuou ele: com medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhe acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Quem mais tiver, mais será dado. Ou seja, quem mais estiver se lançando, quem mais estiver se alimentando, quem mais estiver junto de Jesus, quem mais estiver cumprindo o envio de Jesus, quem mais estiver fazendo a missão, quem mais estiver se rendendo ao propósito, mais será dado. Mas quem não tiver até o que tem, ou seja, o chamado, será tirado. Vamos ver em João capítulo 15, bem conhecido. João 15. Interessante que quem faz o corte é o mesmo que a lista. É Jesus. O homem não pode fazer esse corte. Eu sou a videira verdadeira, 15:1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto. Por que não dá fruto? Porque não está cheio de sementes.
Está faltando semente, está faltando a palavra, está faltando a revelação. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Veja o que está dizendo, é ele que corta. Ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Isso é interessante, Jesus, irmão, ele dá uma lição nos agricultores. Porque quando a árvore é poldada, ela vai dar mais fruto. Se ela está dando fruto, se polda a árvore, ela dá mais fruto. Quando polda é como se fosse assim, algo que fizesse a árvore reagir com mais frutos. Quem é agrônomo sabe, quem já trabalhou na agricultura sabe disso. Aí ele está dizendo, agora se não der fruto, eu vou cortar. Eu vou cortar esse galho seco. Ele vai até dar sequência, veja no versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Permaneça em mim, pode ter certeza que eu estarei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, que é Jesus. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Veja o que ele está dizendo aqui, irmãos. Quando você coloca o seu como prioridade de intimidade para você, se vai dar muito fruto. Pois sem mim, você não pode fazer coisa alguma. Entenda isso. Sem Jesus, eu e você não pode fazer coisa alguma. Ele vai mais. Você pode ter estratégia, você pode ser habilidoso, você pode ter cargo, você pode ter finança, você pode ter muitas coisas, mas sem Jesus você não pode dar fruto. É isso que ele está falando. Sem mim você não dá fruto. Sem mim, você é uma árvore que parece ter fruto, parece ser boa, mas no final será cortada e lançada. Ele vai dar sequência no versículo. Ele diz, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seco. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem o quê? Muito fruto, e assim serão meus discípulos. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês serem habilidosos. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês serem bonitos. Não, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Quanto mais fruto você dá, mais o Pai é glorificado. Quanto mais você produz vida, quanto mais você é uma árvore cheia de fruto, mais o Pai é glorificado. Porque você, cheio do fruto, pessoas chegarão até você, se alimentarão desse fruto, que é o fruto do Espírito Santo em você, e vão dizer glória a Deus pela unção que está na vida dessa pessoa, porque eu sei que a unção que está sobre ela vem de Deus. Glória a Deus porque eu fui curado, porque nessa árvore tem um poder chamado poder de Jesus. Glória a Deus porque eu fui liberta do demônio que me escravizava, porque numa árvore que eu encontrei a autoridade de Jesus, e Ele impôs as mãos sobre mim e foi expulso um demônio, aonde agora eu sou livre. Você vai dar muito fruto. Não queira ser apenas um escolhido. Não queira ser apenas um escolhido, ou seja, alguém sem frutos. Tem muita gente que foi escolhido. Ele foi escolhido e ele vai ser salvo. Ele vai ser salvo. Mas de repente ele não tem fruto. Não queira ser apenas um escolhido. Vocês foram chamados. Os obreiros foram chamados. Vocês estão sendo escolhidos. A igreja aceitou Jesus, recebeu Jesus, foi escolhido. Mas agora vocês não querem só ser escolhidos, mas estejam sedentos para ser um enviado. Ou seja, alguém com frutos. Por que está dizendo que um escolhido é alguém sem fruto e um enviado é alguém com fruto? Por que Jesus vai mandar alguém levar o que se não tem fruto? Quando Jesus disse ide, Jesus está dizendo assim, vá alimentar alguém, vá fazer algo para alguém, vá cuidar de alguém, leve o reino para alguém. Ele está dizendo, você tem fruto, agora você está preparado para ir. Mas se você apenas é escolhido, como é que eu vou te enviar se você não tem fruto? Porque o que alimenta a geração não é a tua vida. O que alimenta a geração é o que eu coloquei em você, que é o fruto, que é o qual as pessoas vão se alimentar e vão glorificar o meu nome. Não queira ser apenas um escolhido. Eu agora sou diácono, glória a Deus, aleluia. Eu agora sou crente, que benção. Mas eu quero ficar no meu cantinho aqui. Eu sou diácono, já fui, consegui. Eu agora vou ficar aqui. E se você não frutificar,
você vai perder um ministério maravilhoso, que é o ministério de Jesus de você. Pastor, mas eu perdi muito tempo na minha vida, eu não sei se ainda Deus tem um chamado comigo. Deus tem. Deus tem. Pastor, mas eu nem sei. Ei, Deus tem um chamado. Não é por você saber ler, não é por você ter isso, não é por você ter aquilo. Deus escolheu 12. No meio desses 12 tinha como um Pedro, que a Bíblia diz que não tinha leitura. A Bíblia diz que era um homem que não tinha, está lá em Atos capítulo 4, versículo 13, mas entendia que ele tinha andado com Jesus. Sabe o que está precisando de nós, querido? Nós receber mais sementes. Aí eu faço a pergunta: você tem se alimentado? Você tem diariamente comido dessa semente? Essa semente que às vezes você não precisa estar lendo a Bíblia, mas essa semente que você se lança aos pés de Jesus e você está lá ouvindo a voz dele, se alimentando, porque à medida que eu me alimentar eu vou ter sementes, não, eu vou ter fruto para passar para alguém. A semente vem em mim, gera um fruto, e esse fruto gera na vida de alguém outra semente, para que seja gerado outro fruto, porque no fruto tem o que? A semente. Quando o fruto se abre, o que vai ficar é a semente para alguém se alimentar, gerar o fruto, para chamar a atenção, a pessoa vai comer o fruto, gera-se semente nele, e ele vai lá na frente também produzindo, e assim você vai salvando vidas, e outros vai salvando outros, e outros vão salvando outros. Mas a pergunta é: você tem se alimentado? Você tem buscado comer, se alimentar dessa semente, dessa revelação divina? Pastor, eu sou um escolhido, mas eu quero ser enviado. Se alimente, seja um campo cheio de sementes, para que você seja uma árvore cheia de frutos. Ser enviado com frutos permanentes. Você tem que ser enviado com frutos permanentes. Às vezes a pessoa, irmãos, ela está com fruto lá. É como às vezes quando você tem um pé de manga, por exemplo, ela dá a primeira manga, você pastora, mas não é você não consegue comer ela. Só tem um fruto, você volta a dar mais, cai. Às vezes tem pessoas assim, que não tem um fruto permanente. Começa a se dar frutos, mas quando as pessoas chegam, ou então quando cuida, se ela não tem mais aquele fruto aí. Por quê? Porque se veio um fruto, ela pensou que agora tinha alcançado tudo, e deixou o que produz fruto, que é a semente. Deixou de buscar na videira verdadeira, deixou de buscar o Senhor, deixou de se ligar nele, a videira, se liga na videira verdadeira, esquece essa videira falsa da prosperidade terrena, que quando muitas das vezes ele te rouba do chamado, as preocupações da vida, está lá em Marcos 4, as preocupações da vida têm te roubado a semente, a inquietação, as coisas da terra, os espinhos, o lugar pedregoso, para o coração endurecido tem roubado a semente, e se rouba a semente, acaba-se o fruto. Seja uma terra boa, uma terra que receba essa palavra. A raiz dessa árvore, querido, a raiz dessa árvore deve ser o amor. À medida que você vai se alimentando, o primeiro fruto que vai aparecer é o amor. E esse amor, querido, por vidas. Quando você começa a amar vidas, testifica-se que você teve um encontro com Jesus. Por isso que um escolhido, ele só pode ser enviado quando ele ama vidas. Quando eu começo a amar vidas, irmãos, eu não me calo diante de ninguém. Eu quero fazer algo para a vida de alguém. Quando eu começo, querido, amar vidas, eu chego numa pessoa, eu não saio sem fazer aquilo que Deus me manda no Espírito de fazer. Quando nós começamos a amar vidas, irmãos, nós começamos a estar preparados para ser enviados. Porque antes de nós amar vidas, se mostra que nós não temos um fruto, o amor. Porque a Bíblia diz que o fruto do Espírito começa com amor, é um fruto. Amor, paz, alegria, mas o primeiro é o amor. Amor por vidas. E quando eu tenho esse amor por vida, eu estou alicerçado na raiz firme, que é Jesus de Nazaré. E esse amor nunca vai acabar. E se não acabar, vai assim gerar frutos permanentes na minha vida. Porque esse amor está vindo de uma videira verdadeira, que também me ama. Pastor, eu não tenho vontade ainda de falar de o amor de Jesus para alguém. Pastor, eu tenho vergonha. Pastor, eu não quero ainda cumprir o meu ministério. Pastor, eu não quero cumprir o meu chamado. Sabe por quê? Porque está faltando sementes.
Porque quando você começar a se alimentar dessa semente ela vai primeiro revelar Jesus em você. E quando se revelar Jesus em você, se revela amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E quando se revela esse amor, você se constrange com esse amor e você quer fazer alguma coisa para que as pessoas também entendam que existe um Deus que você conheceu, que ama Ele e que também pode livrar Ele de tudo que é mal. E você não se cala diante de uma pessoa. Você tem uma oportunidade para trazer um versículo, você vai falar. Se você tem uma oportunidade para pôr a mão numa pessoa e dizer, demônio saia, você vai pôr a mão. Se você tem uma oportunidade, eu sou de um tempo, irmãos, que os obreiros, os pastores brigavam pelo endemoniado. Tem um endemoniado ali, parecia um urubu, está em cima, é meu, isso aqui é meu. Igual o caçador de vampiro, que não existe. Mas nós sabemos que nós estamos, hoje é diferente. Tem um endemoniado, vai tu. Irmão, hoje eu não estou com a vida no hospital. Irmão, vai tu. E acaba indo um que, meu Deus. Eu não esqueço de uma cena do endemoniado que pegou um obreiro aqui pela gravata. Isso na igreja que eu estava. Pegou ele aqui e puxou ele assim, bora conversar. E que vai matar o irmão. O irmão já agranava os olhos, expulsando esse demônio. Sai demônio, tem hora, pastor. Fala, meu Deus. Olha. Onde é que está na Bíblia dizendo que expulsa o demônio com óleo? Olha para orar para os enfermos. E vem, eu já fiz isso. Eu fui de um tempo que, no início da minha fé, eu já contei isso. Um endemoniado lá dentro da carreira de coração, ele tem medo de luz, mas abriu os olhos do cara e não estava a lanterna no sol do cara. Abre os olhos, ele estava a lanterna assim, sai demônio, você está vendo luz, você está vendo luz. Mano, essa é uma fase boa essa. Ele tem no centro, tem que achar que está abafando. Olha na cara, mas o cara saía todo encebado e não saía do mundo. Junto com terra. Chegava um ponto que eu beliscava os caras, beliscava assim para ver se tinha demônio mesmo, para ver se é demônio, porque me ensinava isso, né? Belisca, pode ser fazendo alguma coisa, se não foi, faz. Ai, eu beliscava, o cara não sentia nada, cheio de demônio. Mas são coisas da nossa época de meninice, que às vezes ainda, isso é fato, isso todos vão passar talvez. A luz não é uma luz de uma lanterna, a luz é a luz de Cristo em mim. E muitas das vezes, por nós não conhecer, muitas das vezes nós não temos assim gerado frutos, nós temos querido ser um enviado, mas nós não temos entendido o que é ser um enviado. Para ser um enviado, você precisa ser escolhido, e depois de ser escolhido, você precisa ser capacitado pelo Espírito Santo, e você aceitando a semente que o Espírito Santo semear no seu coração, você automaticamente, você vai fazer uma obra, como Jesus te escolheu 12, e agora diz, eu envio a pregar, a expulsar os demônios. Vamos para Marcos, capítulo 5. Irmãos, eu fiz tanta coisa no início da minha fé dentro da casa de recuperação que hoje eu acho graça a Deus. Eu tinha um negócio do estilo. Chegava, pá! Ficava caindo. Marcos 5. Eu não estou dizendo que isso acontece, que acontecia, caía e o demônio saía. Mas era meu entendimento para quê? Naquela minha idade espiritual. Só não saía com a luz da lanterna, ficava doido. Os caras diziam assim, olha a luz, e com óleo não saía. Eu lembro de um irmão que foi expulsar um demônio. Ele começou a expulsar lá com muita ousadia. O demônio foi para cima na pessoa. Ele só fazia assim: sai, sai, sai. E todo rasgado a blusa. É um monte de desenrolar que está por lá. Meu pai teve uma vez que estava em arma de correr também. Vendo um cara endemoniado lá correndo. Ele dizia: sai, sai, sai. Quem estava saindo era eu. Meu Deus. 5:1. Foi festa, irmão, mas era bom. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos ou Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, presta atenção, quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro.
Veja, você quer ser um enviado escolhido? Primeiro você tem que ser um campo com semente permanente, para que você seja uma árvore com frutos permanentes. Segundo, você quer ser um enviado e escolhido? Saia do barco. Do barco do quê? Do medo e da religiosidade. Saia do barco, sendo uma luz para quem está em Decápolis. A Bíblia diz que esse gadareno, ele estava numa região chamada Decápolis, que depois nós vamos ver, que está lá no versículo 20. Decápolis vem de 10, Cápolis cidade, 10 cidades. Veja aqui, querido, que a Bíblia está dizendo muito claro no versículo 2, quando Jesus desembarcou. Se você ver o contexto de Marcos 4, a partir do versículo 35, você vai ver que na embarcação estava Jesus e quem? Os discípulos. Mas a Bíblia está dizendo que quem só desceu do barco foi Jesus. A Bíblia diz que quando chegou na região dos Gadarenos, o único que desceu do barco foi Jesus. E Jesus andava com quem? Com discípulos. Discípulos esses que ainda eram religiosos. Discípulos esses que ainda não tinham ainda uma ousadia do Espírito Santo. Discípulos esses que ainda tinham medo. Se você vê como eles tinham medo, veja no versículo 39 de Marcos 4. Versículo 40. 4,40 de Marcos. Então perguntou aos seus discípulos. Jesus pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhes obedece? Aí veja agora, veja o capítulo 5, eles, estava tudo aqui, olha. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, só Jesus desceu. Por isso que é bom você ver a Bíblia com detalhe. Aqui você vê, irmãos, que para que eu seja um enviado escolhido, veja, Jesus tinha chamado já eles. Mas aqui nós vemos que eles não saem do barco, por conta de um medo e da religiosidade ainda do discípulo que tinha no seu coração. E nós precisamos sair do barco. Qual barco? O barco do medo e da religiosidade. Sendo o quê? Uma luz para os que estão em Decápolis, uma luz para os Gadarenos, uma luz para os que estão em trevas. O discípulo não sai do barco, apenas Jesus. Se você perceber, assim tem sido nos últimos dias. Se você perceber, assim tem sido nos últimos dias. Ou seja, escolhidos que por não conhecer o seu Senhor e nem o seu poder. Ou seja, homens e mulheres que por não conhecer o seu Senhor, porque a Bíblia diz que ele diz lá no versículo 43, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Marcos 4, 41. Eles andavam com Jesus, mas eles não conheciam nem Jesus e nem o seu poder. Quem é esse? Ou seja, quem é Jesus? Aí quando ele diz assim, que até o mar e o vento nos obedece, não conheciam o poder. E a Bíblia diz também em Mateus 22, 29, que se nós não conhecermos as Escrituras e nem o poder de Deus, nós erramos. Então muitas das vezes, querido, nós estamos vendo aqui nos últimos dias assim, discípulos que estão cheios de medo e religiosos, que não por conta de que são escolhidos, mas não conhecem o Senhor e nem o seu poder, eles ficam dentro de um barco. Eles ficam dentro de um barco com quê? Com medo do que possa fazer o homem. Não. Eu saí aí, esse homem que ninguém segura mais, esse gadareno, irmão, era um endemoniado que quebrava as correntes, era um endemoniado terrível. Então, nós sair, não vamos não. Não, mas ia onde está esse cara? Mas não, eu orar por essa pessoa que ela está endemoniada, não dá. Quando eu ainda estou com esse pensamento, ainda não estou sendo enviado. Não, se ele se manifestar, não, essa pessoa está se torcendo todinha. Não, eu não posso, eu estou com medo. Eu tenho medo de ir naquele lugar e orar por aquela pessoa. Eu tenho medo daquele ambiente. Eu tenho medo daquelas pessoas. Ei, então você precisa se alimentar mais da semente, para que você comece a conhecer Jesus. E conhecer Jesus, você vai com certeza começar a conhecer o poder, para que agora você seja não apenas um escolhido, mas um enviado, cheio da glória, que vai manifestar a luz de Cristo no meio das trevas de Decápolis, no meio das trevas da sua família, no meio das trevas da sua cidade, aonde Deus te mandar. E o pior, irmãos, por ele não sair do barco por conta do meio da sua religiosidade, os discípulos de hoje, os escolhidos de hoje, além de ele não sair do barco por conta do medo e a sua religiosidade, eles ficam dentro do barco criticando aqueles que decidiram sair.
prestar atenção, irmãos. Comece a ganhar almas para vocês. Comece a ganhar almas que você vai começar a ver os que não sabem criticar você. Sim. Pode tudo. É desse jeito. Mas não vão para o céu. Mas é dessa maneira. Eles têm isso. Eles têm aquilo. Eles começam a criticar. Por quê? A religiosidade faz isso. Eles nascem para criticar. Jesus foi chamado de endemoniado. Por quê? Porque Jesus veio manifestar o reino. Enquanto tinha uma geração que dizia que conhecia a palavra, uma geração que dizia que conhecia a lei, estava dentro das sinagogas, dentro dos templos, se preocupando com si próprio, se preocupando com a aparência de si, se preocupando com as coisas naturais. Enquanto tinha pessoas à sua volta morrendo, eles estavam preocupados em buscar aquilo que era para si. Assim tem sido, queridos, religiosos dos dias de hoje. Religiosos esses justificam suas negligências simplesmente por dizer: eu não posso tocar no impuro. Isso era na lei. Mas você agora, o ministério de Jesus é o puro purificando o impuro. Antes você não podia tocar no impuro porque você ficava impuro, mas hoje você puro pode tocar nos impuros e eles vão se tornar puros, porque foi assim que Jesus mostrou descendo do monte. Está lá em Mateus 8. Se levanta um leproso e diz: Senhor, se queres pode me purificar. E se eu quero ser limpo. Porque a lógica de Jesus é essa agora. O ministério de Jesus não é eu puro me contaminar com o impuro. Eu me contamino com o impuro quando eu concordo com as impurezas dele. Mas eu puro, eu tenho uma unção sobre a minha vida, que eu posso purificar aquele através do nome de Jesus. Eu expulsar demônio, eu tocar nele e declarar vida. Pessoas à sua volta, querido, elas têm que ser puras. Não tenha medo, ele é impuro, ele está fazendo isso, mas você é puro. Vai e contamina ele com a tua pureza. Aleluia. O ministério de Jesus, irmão, é diferente. É você purificando os impuros com a unção do Espírito Santo. Como eu falei no batismo nas águas, você desceu as águas, mas agora queira coisa mais importante ainda: ser cheio do Espírito Santo. O escolhido, ele só é enviado quando ele está cheio do Espírito Santo. Ele está cheio do Espírito Santo. Muitos estão caminhando com Jesus em seus lábios, muitos estão caminhando com Jesus na sua boca, mas já não tem mais a unção. Já não tem mais a unção para manifestar Jesus em Decápolis. Já não tem mais a unção, querido. Por isso estão se escondendo dentro de uma estrutura. Estão se escondendo. Você tem medo de falar para um bêbado. Se tem medo para falar para um traficante, se tem medo para falar para um drogado, se tem medo para falar com a prostituta, se tem medo para falar com o cara que está ali fumando, bebendo, isso não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus que está sendo enviada, ela não tem medo de nada, porque maior que está com ela está cheia do Espírito Santo, ela não tem o que pode fazer o homem, ela só acredita numa coisa, que vai fazer a obra, ainda que morra ou viva, porque tudo é para a glória de Deus. Sempre fui muito criticado. Eu fiquei muito triste, que eu já contei isso, mas não vou contar rápido. Eu fiquei muito triste quando eu cheguei na Parnaíba. Eu comecei a conversar com as pessoas mais perigosas do bairro. O cara mais perigoso do bairro. E o próprio pastor da minha igreja, ele me chamou a atenção. Que eu tivesse muito cuidado. Os irmãos da igreja, quando eu vi conversando, estava saindo lá, os olhos medonhos, com medo medonho. E eu conversando com aquele cara, ele começava a chorar. E dizia assim: você não é daqui? Eu disse: eu sou de Russos. Não, eu não estou dizendo que você não é dessa região, você não é da terra. Por que você está falando as palavras tão diferentes? É porque o Espírito que está na minha vida, ele não é da terra, ele é do céu. Ele está falando contigo. Ele disse: nunca ninguém falou comigo. Olha aqui essa rua, você sabe, né? Cheia de igreja evangélica. Tem até uma com o nome Missão. Eu não vou citar o antes. Tem aqui uma muito famosa com o nome Missão, mas ninguém fala comigo. Pelo contrário, dão as costas. E hoje eu vejo você aqui falando comigo, me abraçando, aceitando em sua casa. Você não tem medo de mim. E ei, sabe o que eu quero dizer para você? Eu não sou um cara mau, mas sabe
sabe por que eu me comporto desse jeito? Porque ninguém dá mais confiança em mim, ninguém gosta de mim, porque eu fui um cara, eu já matei muita gente sim, mas eu não sou esse cara, mas todo mundo diz que eu sou ruim, então eu já disse que eu não tenho mais jeito, eu vou ser ruim, mas você me entende, você confia que eu sou um cara bom? Cara, eu confio, porque eu sofri o que você está sofrendo, porque muita gente dizia, esse é ruim, isso é isso, mas dentro de mim eu sabia que eu não era esse cara, eu queria ser um cara bom, que eu sabia que eu era, e em Cristo Jesus eu consegui isso. Amados, aquele homem chegou e disse, deixou uma Bíblia comigo, e ia e vinha, e vez em quando ia dar lá uma cheirada, ia dar fumar uma pedra e voltava lá, conversava comigo, e todo mundo falando, ei, cuidado com esse cara. Eu digo, ei meu irmão, não tenho medo, se ele me matar, mas eu preguei o reino, irmão, Deus deu ousadia, se ele me matar, eu vim para cá, não foi para turismo, eu vim para cá para missão, se ele me matar, mas ele ouviu a palavra de Deus, ele chegou ao ponto de dizer assim, você não tem medo de mim? Pai, amigo, eu tenho. Aqui só a glória. O negócio vai acochar. Inclusive não estava certo. Você não tem medo de mim, mas Deus dá tanto ousadia. Eu disse, irmão, é o seguinte, eu não tenho medo de você. Por quê? Você é um ser humano, você é um cara bom. Eu sou um cara bom. Pessoas precisam de isso. Porque se eu fosse dizer, isso é perigoso, o diabo que fez ele ficar assim. Mas quando eu foquei lá no que ele é mesmo, o Espírito Santo me deu sabedoria na hora para falar aquilo que ele era mesmo. Ele caiu em lágrimas e disse, cara, você sabe, você confia em mim mesmo, cara. Mas cara, eu sou esse cara mesmo, mas ninguém confia mais em mim. Irmãos, eu lembro quando eu fui sair de Parnaíba, irmão. Pessoas lá, foi incrível, irmão. A própria igreja me rejeitou. Eu passei 3 dias sem comer, 2 dias mais ou menos sem comer, porque precisamos vender um fogão que nós tínhamos, fogão elétrico, 2 bocas. Aí nós ficamos sem comer 2 dias. Os irmãos da igreja, meu irmão, não nos acolheram mais, porque começaram a ter inveja de mim e da Débora, e achavam que nós estávamos querendo tomar um ministério, e tiveram raiva porque nós dissemos assim, Deus está dizendo que nós vamos voltar. Os irmãos da igreja me deram mais de comer, mas os irmãos lá, irmãos da rua, ficaram todos chorando, pensando numa pastora, irmãos que ninguém dava nada. Disse, por que você vai? Não vai não, não vai não, fica aqui, vem canto para você. Os irmãos, os religiosos, que estão preocupados em estar aqui dentro e achar que aqui dentro está anunciando o reino. Não, irmãos, aqui dentro eu estou formando discípulos para fazer o IT. Eu não posso me acomodar dentro de 4 paredes. Isso não é evangelho. Você tem que ir, um escolhido tem que saber que tem que ser enviado. E enviado no meio dos gadarenos, enviado no meio dos endemoniados, meu irmão. Tu não vai para o meio dos caras melhores, tu vai para o meio das trevas. A Bíblia diz que Jesus raiou a luz nas trevas. Mas você tem que saber que quem está com você é maior. Por isso que você tem que ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te dar sabedoria. O Espírito Santo vai te colocar palavras que você vai dizer, essa não saiu de mim mesmo, ele é querido. Mas se você ficar acomodado, preso a um sistema, a igreja é isso, estar aqui cantando, pregando, todo dia, só aqui dentro, ei, você vai se perder, e você vai ser como um discípulo, cheio de medo e religioso, que Jesus desembarca, bora meu irmão, bora se manifestar, e eles ficam lá dentro, quem é esse? Quem é esse? Anunciar o reino, irmão, o reino está fora. Anunciar o reino é manifestar Jesus. Quando a Bíblia diz assim, Jesus desembarcou, é como se assim, Jesus se manifestou. Ele saiu do barco e apareceu diante de uma situação que precisava aparecer. Querido, anunciar o reino é ir, é dar fruto, é manifestar Jesus para os que estão comigo. Você sabe que não é mais tempo somente de pregar. Acabou esse tempo somente de pregar. Esses que estão vivendo de pregar, esses que estão vivendo de agendas, está bem pertinho desse barco fundado. Porque as pessoas já estão por aqui. Não é tempo somente de pregar, sim, é tempo de manifestar Jesus. E manifestar Jesus manifesta através de fruto, não é através de pregação, não é através de oração. Manifestar Jesus manifesta através de fruto, através de uma fé que suporta, de uma fé que a perseguição vem, a crítica vem, a calúnia vem, mas está lá, continua amando, continua perdoando, continua orando, continua dizendo Jesus é Rei dos Reis. Tem muita gente pregando, mas não tem muita gente manifestando Jesus.
Manifesta suas estratégias, manifesta o seu CD, manifesta o seu DVD, manifesta seu nome. Por isso que as pessoas estão morrendo de família. Por isso que tem pessoas tirando a vida. Porque, irmãos, pregar aqui é uma coisa, mas manifestar é outra bem diferente. Manifestar esse Jesus através do fruto. As pessoas não querem mais ouvir de você grito. As pessoas não querem mais ouvir de um obreiro grito. Aquelas maramotas. Não, isso pode acontecer porque o Espírito Santo, irmão, ele faz qualquer coisa. Ele pode nos tornar como um bêbado aqui, gritar, rodar, pular. Eu sou desse aí, mas eu não creio que isso é fruto. Fruto é uma vida espiritual chamada, cheia de amor, de paz, alegria, humildade, mansidão, domínio próprio, fé. Esse fruto. As pessoas olham para você e vê alegria. As pessoas olham para você e vê amor. As pessoas olham para você e vê um coração em paz. Elas vêem domínio próprio, elas vêem mansidão. Se ela está vendo, Jesus está na vida desse cara. Essa árvore, ela tem não somente sombra, mas ela tem alimento. E está hora de nós manifestar esse fruto. Você sabe que muitas esposas não ganharam os maridos, e muitos esposos não ganharam as esposas, porque estão só pregando para eles. E a pregação é essa: vai para a igreja não? Sabe, hein? Se não for, vai ser cortado. Semana de jejum. Aí o marido diz assim, aí o diabo diz assim: deixa, parece outro. Ei, Jesus quer fruto. Começa a dar fruto. Mas para dar fruto, começa a ter sementes. E fecha a tua boca e manifesta Jesus para você ver. Manifesta Jesus na tua casa. Manifesta Jesus na tua rua. Manifesta Jesus na tua família. Manifesta Jesus na tua igreja. Manifesta Jesus de boca fechada, mas com vida cheia de fruto, para você ver como as pessoas começam a glorificar o nome do Senhor, e automaticamente você vai se cada dia diminuindo, porque você sabe que aquilo ali só pode ser glorificado, só pode ser algo de Deus na sua vida, porque você vai entender que você não era capaz de fazer com que aquela pessoa conhecesse Jesus através da sua vida. O problema, querido, que até nós aceitamos ser enviados. Eu aceito. Pastor, eu aceito agora estar na frente de uma obra. Pastor, eu agora aceito estar indo agora naquela favela mais perigosa. Nós aceitamos ser enviados. Mas o problema é que quando nós não estamos cheios da unção, quando nós não estamos cheios do Espírito Santo, cheios de semente, nós não vamos aceitar ser rejeitados. E veja Marcos capítulo 6, versículo 1. Nós não vamos ser aceitados, ser rejeitados pelos nossos irmãos religiosos. Nós até aceitamos ser enviados, mas no primeiro desprezo, nós viramos as costas. E você sabe que as primeiras pessoas que vão te rejeitar são os próprios irmãos que se dizem cristãos. É os próprios irmãos. Irmãos, os meus maiores, eu fui rejeitado pelos próprios irmãos da igreja de Jesus. Como ainda eu sou. Você pensa que no Tomé, diante de alguns irmãos, eu sou bem-vindo nessa comunidade? Eu sou. Mas por que eu não sou bem-vindo? Porque eu estou ganhando vidas. Mas se eu tivesse talvez uma boca de fumo aqui, talvez tivesse até mais valor diante desses religiosos. Então aceite ser rejeitado. Se você quer dar fruto, se você quer andar sendo enviado, aceite ser rejeitado. Olha o que Jesus diz: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficavam admirados. Você vê que ficar admirado não muda nada, você tem que crer na mensagem. De onde lhes vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele fez, que ele faz? Não é este o carpinteiro? Eles começam agora a olhar para Jesus o carnal, da onde ele nasceu, na lógica natural, humana. Não é esse o carpinteiro,
Maria, irmã de Tiago, José, Judas e Simão? Para quem disse que Maria foi sempre virgem, me perdoa, aqui um versículo dizendo que Maria continuou virgem. Não. Maria teve Jesus e teve mais filhos. Irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Não estão aqui conosco as suas irmãs? Ela tinha até irmãs. E ficavam escandalizados por causa dele. Ou seja, esse cara, filho de José e de Maria, fazendo uma obra tão grande espiritualmente falando, que é isso? Os próprios religiosos da cidade de Jesus. Aí Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e os da sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Aí ele vai dizer assim: e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Veja, querido, você até quer aceitar ser enviado, mas às vezes você não quer aceitar ser rejeitado. Rejeitado por quem? Pelos seus irmãos religiosos. Quando Jesus está dizendo aqui que nenhum tem honra dentro da sua parentela, da sua cidade, ele está falando num contexto diante de um pessoal religioso. A sua honra não é que você não vai ter honra dentro da sua cidade. Ah, eu sou de Quixeré, é besteira eu ficar em Quixeré. Eu tenho que ir lá para a Rússia, como muitos ensinaram. Você tem que ir para a Rússia, porque aqui você não vai ser bem-vindo, não, querido. Eu não vou ser bem-vindo no meio dos religiosos, mas diante daqueles que não são religiosos, que vão chegar e conhecer Jesus, essas pessoas vão, querido, olhar para você e ver fruto. Foi o que aconteceu. Jesus não foi bem-vindo em Jerusalém diante dos religiosos, mas os que vinham, o centurião, os que vinham lá da outra região, gentil, se lançava em Jesus e saía de lá dizendo assim: Jesus, a tua fé te curou, vai. Eles se lançavam assim nos pés de Jesus. Eles acreditavam em Jesus. Então não pense que porque você é daqui do Tomé, você não pode ser usado no Tomé. Você começa em Jerusalém. Não, mas eu não tenho honra, eu não vou ter honra. Não esqueça isso, esqueça a honra. E você vai ser rejeitado por quem é religioso. Mas aqueles que começam a conhecer Jesus, creem em Jesus, aquele crente que vive no Espírito, ele vai estar junto de você, porque ele tem o mesmo Espírito, e ele vai ter a mesma visão sua, e vocês juntos vão proclamar o reino de Deus. Mas esteja disposto a ser rejeitado pelos irmãos religiosos. Os irmãos que conhecem você é natural. Os irmãos que vê mesmo Deus operando maravilhas, Deus operando poder, vão olhar para você e dizer assim: não é esse o filho de fulano? Não é esse aquele que usava droga? Não é esse aquele irmão tal? Não é esse que bebia e caía, ficava em cima do rumito? E não é esse, porque eles tinham a lógica de que esses fizeram tudo errado, Deus usando. Eu que sempre nasci no berço de ouro, nasci no berço do evangelho, eu tenho de criança, conheço o evangelho, como é que pode? Não, é eu que tenho que ser usado. Aí Deus chama as coisas loucas para confundir essas coisas. Glória a Deus. Se você quer ser enviado, deixa eles podem ser rejeitados. Pelo da sua casa, sua família espiritual. Pelos que não acreditam em Jesus, eles vão ser, você vai ser rejeitado. E esses irmãos que vai nos rejeitar, ele não sai do barco, e pior, nem quer que ninguém saia. Eles não fazem missão, também não quer que ninguém faça. Eles não pregam o reino, então não quer que ninguém pregue. Eles não pregam Jesus, então eles não querem que ninguém pregue Jesus. Eles querem que as pessoas preguem o homem. Para assim o quê? Não manifestações de Cristo. Veja Mateus 23, 13. Mateus 23, 13. Porque ele sabe, irmão, que um enviado, quando ele decide sair do barco para ser enviado, ele vai manifestar negligência. Ou seja, quando a igreja começa a fazer missão no local que todo mundo está acomodado. Quando eu cheguei no Quixeré, irmãos, eu comecei a fazer a obra lá. É interessante. O que eu fazia, e graças a Deus por isso, o que eu fazia, alguns irmãos não estavam fazendo. Fiz alguns evangelismos de uma forma, todo mundo já fazia. Por quê? Porque quando eu decido dar fruto, eu mexo no comodismo daquele que não quer fazer nada. Eu mostro as negligências. Pessoa que dizia, não tem tempo. Chegou um cara dizendo para mim, não, mas irmão, você não veio na obra. Você foi colocar nessa cidade para quê? Para pregar. Vamos pregar alguém.
Então, quando eu começo a fazer, quando eu começo a dar fruto, eu vou mostrar a negligência daqueles que estão acomodados. Por isso que eles ficam curiosos, porque eles veem que é possível ganhar vidas, irmãos. Você não vai ser apredejado quando não tem ninguém. Eu comecei a dizer isso no começo dessa igreja. Irmão, nós hoje não somos tão apredejados não, mas quando essa igreja começar a crescer, pessoas sendo salvas, cinge os lombos, principalmente eu. Tem que estar com casa na tartaruga, só a cabeça para dentro. Porque quando começa a dar fruto, o inferno estremece. Os religiosos começam a dizer, meu Deus, tanto tempo nós estamos aqui, cadê? Por quê? Porque você preferiu ficar acomodado. Vamos ver aqui Marcos 23:3. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino do céu diante dos homens. Vocês mesmo não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-los. Olha o que acontece. Ai de vocês, Jesus dizendo, mestre da lei e fariseu e hipócrita. Ai de vocês, religiosos, que vivem de aparência, que vivem de uma falsa religiosidade, vocês que vivem de uma falsa fé. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês fecham. Vocês não manifestam o reino. Vocês fecham. Para as pessoas chegarem até Jesus é um protocolo. Tem que pagar primeiro o dízimo. Para as pessoas chegarem até Jesus, tem que pagar o voto. Para as pessoas chegarem até Jesus, tem que dar aplauso ao líder, tem que estar todo dia lambendo o pé do pastor. Isso é religiosidade. Você está livre. Pela fé você pode chegar diante de Jesus. Pela fé você pode se lançar em Jesus. Pela fé você pode mergulhar em Jesus. Pastor, eu tenho que pagar o dízimo. Diz não se paga. Diz não há de adoração. Diz não há, porque você não pode pagar nada para Deus, meu irmão. Quem é de nós que pode pagar alguma coisa para Deus? Agora diz não há de adoração, há de fé, há de gratidão. Senhor, obrigado. Senhor, te amo. Nas minhas primícias, tu também nas minhas finanças, tu és o meu primeiro. Mas se você não pagar o dízimo, vai para o inferno. Isso é uma mentira de Satanás. Você não vai para o inferno se você não crê em Jesus. E eu duvido, se você não crê em Jesus, você não coloca Ele como primeiro em tudo na tua vida. O religioso não conhece Jesus de ouvir falar, mas não conhece Jesus pessoalmente. Eu disse, quem é esse? Interessante, irmãos. Volta aí para nós terminar. Marcos 5. O religioso ele conhece Jesus de ouvir falar, mas não conhece Jesus pessoalmente. Se eu conhecer alguém de ouvir falar uma coisa, mas você conhecer ele, por conviver com ele, é bem diferente. Você pode conhecer uma pessoa de ouvir falar, você dizer, aquela pessoa é boa demais. Quando você começa a conviver com ele, você pode decepcionar. Isso não é o que eu pensei. E você pode também ouvir falar de uma pessoa de mal, e você dizer, aquele cara é ruim demais. E você começar a conviver com ele assim, esse cara não é o que me disseram, ele é uma pessoa abençoada. Então o que vai fazer você conhecer é o convívio, não é ouvir falar. É o convívio. Então nós podemos ver aqui Marcos 5, 6 e 8. Do 6 ao 8, Marcos 5. Enquanto Jesus, discípulo que andava com Jesus, disse assim, quem é esse? Olha os demônios que aqui estavam dizendo. 5, Marcos 5, 6. Quando ele viu Jesus de longe, aquele demônio, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, quem queres comigo? Jesus, Filho de Deus. Olha o conhecimento dos demônios, porque os demônios sabem, irmão. Altíssimo, rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito, sai deste homem, espírito imundo. Veja, enquanto os religiosos conhecem Jesus só de ouvir falar, os demônios conhecem pessoalmente quem era Jesus. Jesus, Filho de Deus, Altíssimo, de Deus Altíssimo. E sabe o que eu quero trazer com isso, irmão? Por isso que a Bíblia diz em Coríntios, 2 Coríntios 4, que o Deus desse século está cegando o entendimento desses homens. Por quê? Porque os demônios sabem quem é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo.
e ele cegar o entendimento dos incrédulos, ou seja, daqueles que não querem crer em Jesus, aqueles que não querem buscar semente, aqueles que preferem viver uma religião do que viver Jesus nessa terra, aqueles que preferem viver debaixo de regras e dogmas do que viver debaixo da potente mão de Deus. Então ele pega e cega o entendimento dos incrédulos e leva eles a crer mais nas obras do que no Consumador, Jesus, que fez tudo para que agora, através da fé, eu me lance nele e as obras produzidas em mim não seja mais minha, mas seja dele em mim. E sabe o que ele faz? Ele sabe, irmãos, que eu conhecendo Jesus, só de ouvir falar, eu não vou fazer um estrago na fé. Aí o demônio vai lá e segue o entendimento dos incrédulos. Então lá, Jesus, aleluia, glorificado seja ti, estão andando no barco com Jesus. Mas na hora que aparece algo sobrenatural, ele se escandaliza. O que é isso? Meu Deus, não, isso não é de Deus. Porque não conhece Jesus. Quando Jesus fala, o Espírito não conhece. Querido, porque quando nós conhecemos Jesus, não só nos lábios, não só está cantando, mas no nosso coração, nós vamos fazer um estrago no inferno. Ao contrário, que nós estamos vendo. Tem muita gente fazendo um estrago na vida dos irmãos. Nós não fomos chamados para fazer estrago na vida dos irmãos. Nós fomos chamados para fazer um estrago no inferno, nos demônios. Quando Jesus diz assim, quando Jesus disse, eu envio a pregar e a expulsar o quê? Demônios. Não é expulsar o irmão da igreja, não é expulsar a irmã, não é expulsar o irmão lá, não é criticar o irmão, não é fazer um estrago na vida do irmão. O religioso, ele faz um estrago na vida do irmão. Ele deixa o irmão mais baixo do que quando das vezes o irmão já está se sentindo. Ele deixa o irmão sem chance. Ele diz, você está no inferno e pronto, fechada as portas do reino. Tchau, demônio. Seu azar da igreja. Sabe que no começo, eu já falei isso, mas eu não gosto de repetir, que vai chegando pessoas novas. No começo disseram para mim, pastor, é bom que você faça alguma coisa para aquela irmã, aquele irmão sair, aquela pessoa sair da igreja, porque se essa pessoa está aí, por isso que as pessoas não pensam, sabe? E a pessoa que me disse isso é crente. Sim, irmão, você está perdido. Não. Pois se os que estão fora não querem entrar por causa dela, eu vou perseverar por ela, que já entrou. Ela é vida. É vida. Quem coloca aqui é Jesus, quem tira é ele. A igreja não é minha. Pastor, mas não vai encher não com essa pessoa. Não convive da igreja. Meu Deus, eu tenho no coração dessas pessoas. Se eu fosse um pastor focado nos naturais, pastor que não tivesse o conhecimento de Jesus, um pouquinho, eu te digo, é mesmo. Vamos fazer uma macumba para dançar. Uma macumba gospel. Não. Se Jesus me deu Jesus foi em busca de um gadareno. E os próprios da turma dele disse, não, sai daqui, Jesus, sai daqui. Querido, quando eu conheço Jesus pessoalmente, eu vou fazer um estrago no inferno. Por isso que os demônios têm cegado o entendimento dos incrédulos, para nós não conhecer Jesus pessoalmente e nós ficar nessa brincando. Eu sou da igreja tal, a minha igreja é melhor, a minha denominação é melhor, a minha que vai para o céu, aquela não vai, aquela não guarda aquilo, aquela guarda aquilo, aquela que está perdida, aquela outra fica nessa briga, disputa de denominação. Eu estou fora disso. Eu vim aqui não para brigar por denominação, eu vim aqui para brigar com os demônios e dizer, Satanás, sai dessa cidade. Aleluia. Porque esse é o envio de um profeta. Jesus disse, vai pregar o reino e expulsar os demônios. Não, se não gostar de mim, amém. Mas a Bíblia me dá por não gostar de mim, eu não posso me comportar com a pessoa. Eu também não vou gostar de você, Jesus, manda eu seguir a paz com todos. Se não gostar de mim, eu busco em Deus a gostar de todos. Mas uma coisa eu vou fazer, não é entrar nesse lugar de crítica, de divisão. Eu sou melhor, a minha está salva, esse aqui não está. Esse aqui porque está de short vai para o inferno, esse aqui está de saia vai para o céu. Não, quem sabe é Jesus. E Jesus crê, e Jesus derramou a glória dele. E ele não vai perder uma vida que se rende a ele dizendo, Jesus, eis-me aqui, me ajuda. Jesus não é nós, irmão.
Um gadareno que estava abandonado pela região todinha, Decápolis, 10 cidades. Um gadareno perdido, Jesus desembarca e diz: cheguei, sai dele, espírito imundo, sai desse homem. Ele não vai contra o homem, ele vai contra o espírito imundo. Ei, é tempo de nós ir contra o espírito imundo e não contra o homem, não contra o nosso irmão. O nosso irmão, querido, é semelhança de Deus, é filho de Deus. Pare de brigar com seu irmão, porque ele não segue a mesma doutrina da sua igreja. Pare de brigar, porque se você vê alguém entrando nesse laço, saia daí, irmão. Não, irmão, eu não estou aqui para criticar. É como nós estávamos falando, eu e a pastora Débora hoje, nós falamos sobre esse safadão, mais ou menos assim. E vai cantar ali, ele é evangélico. Meu Deus, o irmão, quase não é. Irmão, de repente Deus falou comigo: o que é que você tem a ver? O que é que você tem a ver? Terminou? Ele é evangélico, é safadão. Cantando forró, botando negado vai beber uísque. Ai, papai. Aí saí no vídeo, estou ferrado. Mas eu não sei, irmão. Eu não sei o coração dele. Eu não sei. Eu não posso entrar nesse. Mas está dizendo, as obras mostram quem é a árvore. Irmãos, mas eu não fui chamado para ajudar. Um que vai separar o jogo do trigo. E não é agora, é o menino Jesus. Ele sabe quem é os seus, ele sabe quem escolheu, ele sabe o demônio. Você está fazendo isso? Vamos lutar contra o demônio que está influenciando ele fazer isso. Sai da vida dele. Jesus, manifesta a glória, abre os olhos dele. Essa é a luta do crente fiel, essa é a luta do enviado, de um escolhido enviado, que vai lutar contra os espíritos imundos, espírito enganador que está mentindo na mente desse irmão, saia. Espírito mentiroso que está fazendo o irmão pecar, saia. Espírito que está prendendo o irmão nesse laço, saia. Não é você ficar contra ele. Está vendo, irmão? Não. Vou perder até a ceia hoje se eu falar com ele. Vixe. Não vai tomar a ceia, vixe. Meu Deus, tem misericórdia. Jesus mandou nós olhar para o autor e consumador da fé. Por isso nós temos um monte de estrago na vida dos irmãos. No inferno, mas Deus está levantando uma geração de loucos, uma geração de malucos que vão dar sua vida em resgate de outros. Uma geração de malucos que vai andar com os pecadores. E pecadores, querido, que as pessoas vão dizer assim: é doido, esse aí vai decepcionar ele. Mas pecadores que vão conhecer Jesus, e ao conhecer, vão mostrar para esse reino religioso, vão mostrar para esse reino carnal, que Jesus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, que Jesus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes, que Jesus escolhe as coisas pequenas para confundir as grandes. Aleluia. Quem vê você hoje, querido, e olha para a sua vida, critica você, se você está se alimentando da semente, ele vai chegar até você e você vai dizer: ei, vou fazer diferente. Tira. Tem um fruto. Mas eu fiz aquilo com você. Alguém já chegou para mim: pastor, eu fiz isso com você. Pastor, eu falei, eu errei. Irmãos, pare com isso, irmão. Pare com isso. Vem para cá, irmãos. Não estou aqui, meu irmão. Continue sendo teu amigo. Eu te amo muito mais. Porque, querido, eu não vou andar nessa linha de crítica. Eu sou o escolhido de Deus. Ele me enviou. E me enviou a pregar o amor, o evangelho, as boas novas, para aqueles que crêem sejam salvos. E os que não creem, não é eu que condeno. A Bíblia já está condenado. Amém? Não seja um escolhido enviado. Pastor, eu tenho medo. Se encha de Espírito Santo. Prega o evangelho, aproveita. Você tem um chamado. Nós vamos fazer a unção dos obreiros. Na sequência nós vamos cear.